Olá, turma, bom dia. Então, hoje eu separei a aula de hoje para que a gente possa fazer a correção daqueles exercícios que eu passei para vocês. Né? Eu ia falar, eu passei para casa, né? Obviamente que vocês estão em casa, vocês não vão sair de casa, né? Esse passei dever para casa é meio complicado. Bom, então, no enunciado diz o seguinte, né? Número 1, analisando o relacionamento que a oração sublinhada mantém com a principal, reconheça o tipo de substantiva, já que nós estamos falando, né, de orações complexas, né, de orações transpostas, orações subordinadas substantivas, né? Então aí a gente vai fazer essa análise e aí vamos comentar questão por questão, tá bom? Então na número 1 tá assim, né? Letra A. Não basta que você me peça perdão. Vocês conseguiram fazer essa em casa? Isso é bem tranquilinha, né? Não basta que você me peça perdão, já tá aqui, né? Essa oração transposta aqui, que já tá sublinhada, que já veio sublinhada no exercício, né? Então, o Cláudio César, né, ele fala que você pode utilizar esse recurso, né, para facilitar. Você pode substituir a oração por isto, né, pelo pronome isto. Então, não basta esse enunciado todo, né, eu poderia substituir por isto. Isto não basta. Lembrando, né? Se isto não basta, o que é que não basta? Isto, né? Isto, então, na verdade, é o meu sujeito. Isto não basta, é o meu sujeito, certo? Então, logo, esse enunciado todo aqui, essa oração toda aqui, ela assume, né, a função sintática do sujeito, do termo essencial, certo? Então, aqui eu classifico essa oração, não sei se vocês botaram isso, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Ele vem apertadinho aqui, mas é oração subordinada subjetiva. Beleza? Letra B. Sou favorável a que todos sejam punidos. Eu tenho mania de não colocar ponto. Nesse eu também bloqueei. Sou favorável a que todos sejam punidos. Então, a oração transposta aí, né, a oração complexa é essa, a que todos sejam punidos. Então, aqui, né, sou favorável, eu tenho um sujeito aí, né, um sujeito desinencial. O que acontece, então, aqui, né, esse a que todos sejam punidos, eu posso fazer uma confusão, porque essa minha oração, ela inicia, né, por uma preposição. Só que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, a gente tem que analisar, e aí é uma dica que eu dou para vocês, atente-se ao verbo da oração principal, tá? Qual é o verbo da oração principal, né? Sou, certo? O verbo ser não está sendo regido, né? Não está acompanhando uma preposição aqui, não tem essa estrutura, né? Favorável, né? Sou favorável a que. Então, esse favorável, né, é que vem sendo, essa preposição rege, né, na verdade, acompanha o adjetivo favorável. Acompanha, né? E aí a gente entra naquela questão dos nomes, certo? Se esse enunciado aqui acompanha, né, entre aspas, né, o que está dentro do grupo ali dos nomes, que é o favorável, então eu posso dizer que ela completa um nome, né?
essa oração aqui toda completa o nome favorável. Favorável a que todos sejam punidos, certo? Então, se ela completa o nome favorável, né? Eu a considero como oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Beleza? Então, preste atenção sempre no verbo da oração principal, tá? C. Hoje não vou investigar de quem é a culpa. Olha a preposição aqui de novo, ó, para confundir vocês, tá? Percebam que vocês têm que analisar o verbo da oração principal. Se o verbo for aquele verbo transitivo indireto, né? Aí sim você pode classificá-la aí mesmo como subordinada, substantiva, objetiva indireta. Só que aí, né, de quem é a culpa, hoje não vou investigar. Investigar, né? Na verdade, eu não vou investigar, a gente tem essa locução verbal aí, na verdade. Se eu tenho, né, essa locução verbal aqui, né, é a mesma coisa que eu disser, eu não investigarei. Certo? Locução verbal, tá? Não vou investigar, não investigarei. De quem é a culpa? Esse D aí está acompanhando culpa. A culpa é de alguém. De quem, né? De quem é a culpa? Hoje não vou investigar isto. Hoje não vou investigar isto. Então, o isto, ele está acompanhando quem? Ele está sendo complemento de quem? Do verbo investigarei, né? Do verbo, da locução verbal vou investigar. Que não está regido, que não, esse verbo, né? Investigar, quem investiga, investiga algo, né? Esse verbo não é regido por preposição, é um verbo transitivo direto, certo? Se é um verbo transitivo direto, né? Essa oração transposta vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Bom, e aí dando continuidade, né? A letra D. Isso daí é uma espécie de oração transposta, né? Bem peculiar, né? Porque a gente não vai encontrar muito em todas as gramáticas. O que a gente vai encontrar é no Rocha Lima e no Celso Cunha, né? Que é essa oração subordinada substantiva agente da passiva, né? O que a gente classifica como agente da passiva. Então, é basicamente essa estrutura, né? O herói foi traído, e aí esse foi traído já pressupõe que algo tenha acontecido, né? Que tenha sofrido uma ação, certo? Por quem se dizia seu amigo, ou seja, esse amigo, né? Que é o agente da passiva, certo? Essa estrutura toda, né? Está servindo de agente, está assumindo a função sintática de agente da passiva. Esse camarada aqui, né, é quem traiu, certo? O herói. Então, a gente classifica, né, pela estrutura, né? O herói foi traído, e aí a gente tem, né, basicamente essa estrutura aí, né, de verbo, locução verbal no particípio, certo? Por quem se dizia seu amigo. Logo, uma oração subordinada, substantiva, agente da passiva, né? Agente da passiva, certo? Peço-lhe um favor, esqueça-me. Pela estrutura, né, a gente sabe que normalmente a gente vai encontrar essa estrutura, né, no aposto, certo? O aposto é aquilo que é colocado
ao lado, né, depois, certo? Então ele vai ser sempre catafórico, né? Ou seja, ele vai ser sempre colocado depois dessa oração principal, e normalmente vem com essa estrutura em 2 pontos, com o objetivo de, né, qual é a função sintática, né, qual é a função do aposto, né, na verdade, é restringir, é explicar, né? Então, é resumir, certo? Então aqui, ó, peço-lhe um favor, oração principal, esqueça-me. E aí a gente tem, normalmente a gente encontra sem a conjunção integrante aqui, né? Se a conjunção integrante estivesse aqui, né, você teria essa estrutura. Peço-lhe um favor que me esqueça, aí a gente não teria uma ênclise, no caso, né? Sim, uma próclise, se tivesse a conjunção integrante aqui. Então, a oração aqui, né? Subordinada, substantiva, apositiva. Beleza? Marcaram essa? E pra gente fechar, a F, só fico imaginando, essa primeira parte do vídeo, né? Só fico imaginando com quantos anos ela já se divertiu. Essa frase, a ideia dela é um pouco estranha, né? Mas vamos lá. Só fico imaginando com quantos anos ela já se divertiu. Aí nós temos um outro caso, né? Que nós temos aqui uma locução verbal, né? Uma locução verbal. Temos 2 verbos aqui e um que tem uma significação maior, né? E um servindo como auxiliar. Só fico imaginando o quê? Só imagino, né? Só imagino com quantos anos ela já se divertiu. Aqui, na verdade, né, o que pode pegar a gente é essa preposição com aqui, né? Mas, na verdade, esse verbo imaginar, imagino algo, né? Certo? Então, o verbo aqui é transitivo direto, beleza? Só imagino isto. E aí é aquele recurso que o Cláudio César ensina pra gente, né? Só fico imaginando isto, né? É um complemento do verbo imaginar, um complemento verbal, direto, né? Não há preposição regida por esse verbo imaginar, tá? Então aqui, né, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? A gente continua na próxima aula.